O que você vai assistir agora é um vídeo publicado por um criador de conteúdo que expôs, com precisão cirúrgica, a pior jornalista esquerdista de todos os tempos, Eliane Cantanhede. Ele mostrou o surto dela ao vivo, revelando o verdadeiro rosto da velha mídia. A mesma que sempre defendeu censura e agora, ironicamente, tenta posar de guardiã da liberdade de expressão. As verdades apresentadas são tão gritantes que eu decidi compartilhar com você. Não por polêmica, mas por coerência. Assista esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Curta e compartilhe este vídeo. E atenção, Brasil! Temos um novo agente da lei, da ordem, da moral e dos bons costumes. Quem? Lindbergh Farinha. Digo, Farias. Pois bem, a vergonha, jornalista indo pra rua de capacete. É uma coisa inusitada. Sabe? Bom, alguns até escondem o logotipo pra ninguém saber que não tem problema. Pois bem. Isso mesmo, aquele mesmo, o ex-lindinho da lista de propinas do Odebrecht, ex-suplente de revolucionário, ex-investigado na Lava Jato, virou assistente de investigação do Supremo Tribunal Federal. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, aquele que, segundo as delações da Odebrecht, teria recebido alguns presentinhos, umas lembrancinhas corporativas, agora se reinventa. Porque sim, meus caros, o sujeito que já foi investigado por corrupção, propina, lavagem, agora virou auxiliar da Polícia Federal. Missão do nosso herói? Pedir a cassação de Eduardo Bolsonaro por ter feito o quê? Ter conversado nos Estados Unidos sobre possíveis sanções contra aquele ser celestial, imaculado e jamais questionável, chamado Chandegoso. Sim, meus amigos, pedir que um país aplique sanções virou crime no Brasil. E o melhor vem agora. Além de abrir o inquérito, o STF, sob as bênçãos de Xandão, determinou que a PF tome depoimento de Lindbergh como testemunha, como colaborador, como fonte de informação. Sim, senhoras e senhores, o homem que viu a Glaze pelada e sobreviveu, agora virou defensor da ética parlamentar. E ele não para por aí. Na representação, Lindbergh não só quer a cassação de Eduardo, como a prisão preventiva dele. Ué, então agora conversar com americanos é crime, mas receber dinheiro de empreiteira é só um mal entendido, né, lindinho? E prepare-se, porque o documento do nosso detetive da ética tem uns momentos deliciosos. Ele diz que Eduardo Bolsonaro está cometendo ato de adesão servil à lógica imperial dos Estados Unidos. Isso mesmo, o cara que lidera um partido que vive de pedir bênção para Maduro, Dias-Canel, Ortega e Xi Jinping está revoltado com a submissão ao imperialismo americano. Detalhe curioso, há 2 meses o próprio Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet, tinha dito que não via crime nenhum nisso. Mas agora mudou de ideia, justamente depois de saber que também vai sofrer sanções dos Estados Unidos. Deve ser só coincidência. Pois é, os petistas agora usam o distintivo da lei e querem prender gente honesta. Os obstáculos? Bom, primeiro, quem vai lá nos Estados Unidos prender o Eduardo Bolsonaro? Sim, porque muitas dessas pessoas querendo a prisão dele, a essa altura, já devem ter tido até os vistos cancelados. Segundo, quem vai ter coragem de entrar com um pedido para a Justiça Americana ou a Interpol para deportarem o Eduardo Bolsonaro? Sim, porque depois de levar vários nãos da Justiça Americana e espanhola nos casos de Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, Chanderleia e sua gangue devem estar morrendo de medo de uma nova humilhação internacional. E o terceiro obstáculo é bem divertido. Como seguir perseguindo Eduardo Bolsonaro se os petistas estão com medo até de mencionar o nome dele?
Sim, depois das porradas que o regime Supremo PT vem tomando dos Estados Unidos, a quadrilha petista ficou tão assustada que mandou um aviso a todos os comparsas. Não cite o nome de Eduardo Bolsonaro em vão, ou a gente vai apanhar mais ainda. O assunto foi comentado na CNN. E o PT também agora está com uma orientação para ter cautela em relação ao nome de Eduardo Bolsonaro. Por quê, Juliana? Exatamente isso. O Pedro comentou isso agora e tem uma divisão ali dentro do PT sobre como tratar o assunto de hoje especificamente. O que a gente acompanhou ontem, Leandro? A gente trouxe aqui um pedido de cassação contra o parlamentar assinado por Lindenberg Farias, esse que apareceu agora falando que é líder do PT na Câmara dos Deputados, por um suposto conluio, né, do parlamentar, do filho do ex-presidente, nos Estados Unidos contra o próprio judiciário brasileiro, as instituições brasileiras. Hoje há um entendimento que é preciso tomar cuidado ao citar Eduardo Bolsonaro, falando desse caso de hoje especificamente e essa possibilidade dessa sanção realmente ser concretizada dos Estados Unidos com o Brasil. E por que esse cuidado? Porque eles querem evitar ampliar, de alguma forma, a atuação de Eduardo Bolsonaro em relação a esse e outros assuntos. Porque o que a gente está vendo, exatamente isso que o Pedro traçou agora, é uma tentativa de dizer, olha, Eduardo Bolsonaro está lá, né, entre as pessoas da direita, entre os aliados do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro está lá, está conversando com os congressistas, está conseguindo, inclusive, essa medida contra o ministro Alexandre de Moraes. E o PT e os governistas querem evitar isso. Cautela? Agora é tarde. A primeira vez que ouço falar do PT tendo cautela. Petistas dançando ao som da orquestra Magnitsky, pulando miudinho. Todo mundo com medo de perder o visto para ir ver o Mickey. Não passa nem sinal de Wi-Fi no toba desses canalhas. Ninguém solta o bumbum de ninguém. Estavam fazendo chacota e agora estão com medinho. Também na CNN, o ex-chanceler do governo Temer e ex-motorista do terrorista Marighella, Aloysio Nunes, diz que, se acionado, o Brasil deve dar uma resposta à altura, usando o princípio da reciprocidade. Por falar em diplomata, né, conversei com o ex-chanceler Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores no governo de Michel Temer. Ele está morando agora em Bruxelas, para saber a leitura que ele faz sobre como o governo brasileiro deveria responder em uma situação como essa. Primeiro, ele fez uma crítica ao Trump, diz que o Trump quer governar para o mundo, legislar para o mundo, assim como Alexandre Magno e Júlio César. Depois, o ex-chanceler, questionei para ele, mas como é que no mundo da diplomacia o governo deve responder numa situação como essa? Aí ele falou o seguinte: primeiro, o governo tem que ignorar. Não pode, como você disse na sua apuração, né, Débora, vestir essa carapuça, porque não foi algo pensado para o governo brasileiro. Então, nesse momento, enquanto não houver nenhuma atitude concreta contra alguma autoridade brasileira, o assunto deve ficar ali em banho-maria. Disse ainda que só depois, se caso acontecer do Brasil ser acionado, ser colocado nessa lista, alguma autoridade for sancionada, aí sim o governo deve dar uma resposta diplomática na mesma altura, usando ali do princípio da reciprocidade. Ele disse, para concluir, disse ainda que acredita que esse anúncio do governo americano, do Marco Rubio, é uma bravata, que ninguém vai seguir ninguém vai ficar acuado por essa ameaça do governo norte-americano, porque existem vários países que estão discutindo justamente a legislação das Big Techs. Os caras não descem do palco. Reciprocidade. Tipo, proibir o Trump de ter conta na Caixa Econômica Federal? Proibir o Elon Musk de usar o cartão do Bolsa Família? Impedir o Marco Rubio de visitar o Beto Carreiro? Eu autorizo, Xandão! Alexandre de Moraes fica sem Netflix, Apple, Amazon, Uber, Visa, Google, Mastercard, American Express, Disney e banido de todas as instituições financeiras do mundo. Mas o Trump e seus capachos ficam sem poder financiar o Minha Casa Minha Vida. Absolute Xadrez 4D. Chora, Bolsominion! A resposta do Brasil será uma notinha de repúdio ou uma taxação que será respondida com uma bomba nuclear pelos Estados Unidos. Os caras acham mesmo que tem o poder de chantagear a maior economia e potência militar do mundo. Aliás, vai ser engraçada a forma como o pessoal do regime vai descobrir que perdeu o visto.
Segundo Paulo Figueiredo, quem perder o visto só vai saber no aeroporto. Acabo de perguntar se será divulgada a lista de brasileiros afetados pela decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A resposta que recebi foi a seguinte: nada relacionado a visto será público. Quando chegar a hora, os indivíduos sancionados serão notificados no aeroporto. Quem tem coragem de testar? Vou voltar a assistir aquela série Aeroporto, Área Restrita. Imagina um episódio em que o Chandecir for barrado. Absolute Cinema. Cadê o Dória para montar agora um evento em Nova York e convidar os ministros? Os caras meteram aquele terror psicológico. E de fato, assim é bem melhor que ter lista. O peso da dúvida ou da certeza mata o caboclo. A verdadeira viagem Kinder Ovo. Uma surpresa terrível ser barrado no aeroporto. A humilhação é grande. Quem já está sentindo as dores pelo Xander Clayson é a comentarista e véia do disjuntor Eliane Canhotede, digo, Cantanhede. Esse discurso do Mauro Vieira é um discurso diplomático, ou seja, ali botando panos quentes, reduzindo a gravidade da situação. O Alexandre de Moraes continua na mesma posição lá internamente no Supremo, dá de ombros, diz que não viu, não teve tempo, ele menospreza o que está acontecendo, mas o fato é o seguinte, não dá mais para brincar com isso, né? O Guga, inclusive, expressou uma posição brasileira, que é o seguinte, que muita gente no governo diz, eles não estão escalando, pelo contrário, eles estão tirando o pé do acelerador. Por quê? Porque a ameaça, primeiro começou com o Eduardo Bolsonaro dizendo, olha, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. Depois vem o Marco Rubio, que não é o Marco Rubio, não é um deputado qualquer, é o Marco Rubio, secretário de Estado, dizendo que, sim, há uma grande possibilidade do Alexandre de Moraes sofrer sanções. Né? Só que essas sanções seriam com base na lei Magnitsky, que é, como o Demétrio já explicou, uma lei mais, não tem nada a ver com liberdade de expressão, nem com regimes democráticos, foi criada para a Rússia, depois ampliada. Né? E o que o Itamaraty diz? Diz o seguinte, que em vez de usar a expressão lei Magnitsky ou aplicar sanções e tal, agora os Estados Unidos dizem, não, a gente não vai dar visto, não cita o Brasil, não cita o Alexandre de Moraes. Mas cá para nós é grave sim, o Eduardo Bolsonaro, ele vai para os Estados Unidos, se licencia do mandato, mas ele deu um leve caráter de institucionalidade na queixa dele, quando ele leva para os Estados Unidos também o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Felipe Barros, que foi aos Estados Unidos, vamos dizer, dar um toque de institucionalidade na queixa do Eduardo Bolsonaro. Então a situação é grave, a situação é complexa, mas vamos pensar o seguinte, primeiro, né, quando o governo Trump, e a gente pode dizer o governo Trump, né, o Trump, cita América Latina e Europa, né, que a Europa já tem uma regulamentação contra discurso do ódio via internet. O Brasil está tentando regulamentar, né? Ou o governo Trump é a favor da liberdade para o discurso do ódio na internet, ou o Trump não está em nada, ele não tem nada a ver com liberdade de expressão, né? Ele está aí apenas numa guerra dele política com a Europa, com a América Latina, com o Brasil particularmente. E a terceira questão, né? Como falar em liberdade de expressão, o governo americano querer punir uma coisa inédita, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil ou de qualquer país democrático por liberdade de expressão, sendo que o Donald Trump está atacando
atacando Harvard, atacando as universidades americanas, exatamente para conter a liberdade de expressão contra o genocídio em Gaza. Portanto, Marcelo, é uma história muito complexa que vai ter muito desdobramento, mas o Brasil não antecipa os próximos passos. A porta-voz do Cabeça de Ovo tá perdidinha. Que fofo, Eliane. Agora vocês defendem liberdade de expressão, é? O Olavo foi no cerne da questão. Esses psicopatas te matam, açoitam e calam a sua boca. Quando você reage, eles te medem com a régua moral que eles não têm. Cortar financiamento estatal e entidade privada é ataque agora. O disjuntor da cabeça da Eliane deve estar desligado, então ela não sabe. O Trump tirou fundos federais de Harvard porque a universidade está permitindo crimes. E os crimes não são opiniões, são ataques físicos a judeus nos campos. Esses estudantes estavam agredindo judeus e não só emitindo opiniões contra eles. Tá difícil entender? O pagador de impostos americano não é obrigado a financiar terroristas do Hamas que se passam por estudantes universitários. Isso não tem nada a ver com o Chandelade banindo do Brasil plataformas privadas por causa de críticas contra ele. Além do mais, que bonito a Globo declarando abertamente que considera a guerra em Gaza um genocídio, oficialmente tomando partido contra o Estado judeu, né? Afirmar que existe genocídio em Gaza é antissemitismo. De quebra, ainda considera incitação ao genocídio de judeus, from the river to the sea, como liberdade de expressão, enquanto usa um critério inverso no Brasil para determinar o que é discurso de ódio e limite da liberdade de expressão. Detalhe, lá esse discurso anti-Israel culminou em um duplo assassinato nenhuma semana atrás em Washington. Nunca foi sobre a verdade ou o certo e o errado, sempre foi sobre a agenda revolucionária e a militância marxista. Essa Globo é de uma má fé. Quer dizer que agora, na liberdade de expressão, pode apoiar terrorista com investimento público? Logo eles que disseram nas redes que não podemos chamar ladrão de ladrão, corrupto de corrupto. Inclusive, eu desafio a Eliane a citar o nome de um só jornalista americano que tenha tido suas contas bancárias congeladas, seu passaporte cancelado ou que tenha sido preso por Donald Trump por causa de reportagens ou posts pró-Palestina. Não tem, né? Os esquerdistas não querem ficar sem poder visitar os Estados Unidos, mas querem fazer do Brasil uma Venezuela. E assim, meus amigos, chegamos ao ápice da genialidade petista. O partido que sempre defendeu o socialismo, a luta anti-imperialista, a resistência contra o malvadão capitalismo americano, agora vive em pânico de perder visto para Disneylândia. É isso mesmo. Falar Eduardo Bolsonaro em voz alta agora dá mais medo no PT do que inflação, desemprego ou Janja postando no TikTok. Porque vai que, né? Só de pronunciar o nome, pá! Some o visto, congela a conta, bloqueia o parcelamento do iPhone em 24 vezes e adeus selfie no castelo da Cinderela. Então fica a lição, companheiros. Cuidado com as palavras, cuidado com os nomes, porque no Brasil atual, meus amigos, existem 3 coisas que você não deve falar nem no banheiro: monitoramento de Pix, CPI do INSS e, claro, aquele nome. Aquele que não deve ser nomeado: Eduardo Bolsonaro. Opa, falei, já tô sem visto. Não ria não. Se você rir,